O jogo vai ficando sensacional no segundo tempo. Marquinhos na boca do gol pro Fernandão. Bicicleta, que golaço! Que golaço! Torcedor do Goiás, saia do estádio, vá lá fora, vá na periferia, compre o ingresso. É o gol mais bonito do campeonato até agora. Precisa da vitória a qualquer custo. Precisa da vitória para poder sonhar com o G4. Equipe 11, Matheus Anderson S7. A emoção do rádio é algo louvável, algo espetacular. Eu ia para estádio de futebol na minha infância e nem assistia o jogo, para você ter uma ideia. Eu dava as costas para o gramado, ficava olhando para as cabines de transmissão para acompanhar a emoção de um gol narrado, como narrador de rádio esportivo. É algo mágico você passar tudo isso. Você é um vendedor de emoção, assim é um locutor esportivo. Porque no rádio a sua linguagem tem que ser muito maior do que na televisão. Na televisão você tem o uso da imagem, então o recurso da sua voz acaba sendo subalterno ao da imagem, né? Eles andam lado a lado, mas a imagem tem uma sobreposição ao som. No rádio não, no rádio tudo é voz. Existe uma diferença muito grande, né? O rádio hoje a gente tenta desenhar, tenta mostrar aquilo que a televisão mostra o tempo todo, que é lidar com a imagem, né? Já o rádio não, o rádio a gente tem que desenhar isso, tem que mostrar isso para o amigo ouvinte, para o torcedor, o que se passa dentro de campo. Então existe uma diferença muito grande da transmissão para a televisão, para a transmissão do rádio. O rádio hoje ele é mais dinâmico. Todos os elementos são importantes. O narrador é importante, o repórter é importante, o comentarista é muito importante, o produtor, o coordenador para a execução de todas as tarefas, o pessoal da técnica, esse pessoal é fundamental. Nossa função lá no estádio seria ajudar a montar, manusear os equipamentos, que é o equipamento da Universidade Federal, para ter o zelo desse equipamento. Qual o problema que aconteceu? O que foi que deu erro? E procurar solucionar o mais rápido possível este erro, né? Porque não adianta desesperar, porque tecnologia não funciona com pancada e tecnologia não funciona com desespero. Você tem que achar onde está o erro. Um erro de uma frequência de um microfone, faz o microfone cortar, um fio mal conectado, um conector mal conectado, uma LP mal conectada. Para ser um bom apresentador, o que eu entendo como fundamental, está antenado, está atualizado. Você vai transmitir, vai trabalhar em um jogo, você precisa saber tudo que cerca esse jogo. Não é simplesmente dois times ali se enfrentando por um resultado específico, por uma competição. Tem um contexto, tem a rivalidade, tem um histórico, enfim. Para você ser um bom apresentador, você precisa estar realmente inteirado de tudo que cerca aquela partida. Uma semana antes você já tem que estar ali respirando o que vai ser aquela partida. Se é um Goiás e Vila Nova, como é que foi a semana do Goiás, como é que foi a semana do Vila? O locutor esportivo no rádio, ele é o atacante de um time de futebol. Quando não tem gol para narrador esportivo, quando o jogo é 0 a 0, é a pior coisa que acontece. E avança agora o time do Atlético, espirrou o taco do Igor, a bola vai ficar no setor direito, René vai na bola, René foi na bola, ganhou a bola, disparou a bola agora na tentativa do Guerreiro, o Ricardo Silva isola e a bola vai na linha lateral, o arremesso é do Flamengo. E tem toda a responsabilidade de gerar na hora certa a equipe, de narrar sem perder emoção, de crescer com a jogada, de descrever o lance no jogo, né? Ele tem toda essa responsabilidade de conduzir uma jornada esportiva. Então, é uma pressão enorme. Ser narrador esportivo não é fácil, não. Viu? O locutor de esportes, ele acaba levando aquela emoção para o torcedor. E o cara vibra, e ele cruza pela direita, pela esquerda, bateu e quase que é gol. E o cara em casa com o radinho, ele pula, ele grita. Então, o rádio cria essa magia. Ele cria um imaginário no ouvinte. O momento que marcou muito aqui em Goiás foi uma final da Série C do Campeonato Brasileiro, aquele jogo do Vila contra o Londrina. Boca do gol, Marcelo, a tentativa do cabeceio, o Moisés vai chegar, emendou, Ramires, bola aqui na boca do gol, Frontini de esquerda, atenção, Zotti, a batida, engaixou, golaço, golaço!
A gente não pode se arriscar demais, mas também não pode ficar em cima do muro, né? Não faz muito sentido. Mas você tem que respeitar as pessoas, quem está ouvindo e quem está sendo alvo do seu comentário também. Você não pode esquecer nunca dessa palavra que é o respeito, né? Tem que também ter um pouquinho de calma, tem que se preparar bem. Mais um destaque do jogo aqui hoje é o Luiz Fernando. Agora 3-1 na chapelaria do Jorginho. Ele já deu 3 chapéus e acaba de levar o primeiro. Agora foi ele a vítima. Porque você tem que estudar os dois times, você tem que saber como que os dois times jogam, tem que conhecer o técnico, tem que saber quais mudanças aconteceram nas duas equipes durante a semana de treinamento que precedeu o jogo. Você tem que saber de tática, você tem que saber de posicionamento dentro do campo. Para mim, a parte mais difícil é você ter essa cara da tática, ver que o jogador está na esquerda, mudou para a direita, fulano tá marcando ciclano, tá marcando jogador tal. Então você tem que ter um conhecimento prévio, uma preparação muito grande para exercer esse tipo de função dentro da transmissão. Além dessa observação, desse plano tático, eu observo muito os números da partida. As finalizações, a finalização que foi boa, a finalização que foi ruim, uma oportunidade perdida que às vezes é aquilo que chama o detalhe do jogo. Em jogos, às vezes, de uma complexidade maior, às vezes um gol perdido num determinado momento e o outro vai, em seguida faz. Então eu gosto muito de observar essas diferenças e, principalmente também, observar a evolução das equipes de um tempo para o outro. Às vezes você tem numa parte do jogo, em 15 minutos, um time literalmente domina o jogo. Passam 10 minutos e o outro já tomou conta da partida. Então essas diferenças, no mesmo jogo você tem várias partidas ao mesmo tempo. Durante a partida, eu penso que tem que concentrar muito na parte técnica apresentada naquele jogo pelo jogador, na parte tática desenvolvida pela equipe também naquele jogo, esquecer um pouco o que foi para trás, porque para trás muito já se falou sobre a campanha daquele time e tudo mais. Você se atreve a entrar nesse campo majoritariamente masculino e se atreve a comentar um jogo de futebol, você tem que estar duplamente ou triplamente mais preparado do que qualquer homem deveria estar. Porque a todo momento você vai ser colocado em prova, entendeu? Se você falar um A, as pessoas vão perguntar, uai, mas será que é isso mesmo? Ela é mulher, ela entende de futebol, será que ela dá conta de comentar isso? Não, alguém falou isso pra ela, alguém mandou ela comentar isso no ar e ela tá falando isso, porque não é possível a mulher dar conta de saber de jeito de futebol. Então a gente tem que se preparar duplamente ou triplamente, 3 vezes mais do que qualquer homem teria que se preparar para comentar. O Walter, ele já devia estar acostumado, ele não devia, assim, é duro o calor, eu não vou condenar que ele esteja reclamando. Essa semana foi semana de altas temperaturas todos os dias, mas ele tá acostumado a isso. O Palmeiras era para sentir muito mais, então não dá para ele jogar a culpa do mau rendimento do Atlético no calor. Eles treinam todos os dias nesse calor, Gabi. E são treinos de manhã, às 9 da manhã, e treinos 4 horas da tarde, entendeu? Então eles são acostumados com esse clima, não é justificativa para o mau rendimento do Atlético nesse jogo de hoje. O repórter, ele fica ali mais próximo do campo, tem a missão de detalhar bem o que está acontecendo, de repente no lance, a forma com que o cara chutou, por que ele chutou daquela maneira. Então o repórter, ele tem que estar atento a todas essas situações e para mim isso difere o bom repórter do repórter que não é tão qualificado assim. Alguns apenas repetem aquilo que já foi transmitido, outros buscam sempre detalhes a mais para poder preencher e qualificar ainda mais a transmissão. Hoje repórter de dia a dia de clube quer ser popstar. Ele quer ser mais importante do que a notícia. Ele quer ser mais importante do que a informação. Ele prefere primeiro fazer o nome dele do que trazer a informação que o público merece, que o torcedor merece. Então a gente precisa separar as coisas. Geralmente eu chego 2 horas antes do início da partida, já me posiciono lá no gramado do estádio Serra Dourada, ali atrás de um dos gols, e fico aguardando, buscando as informações. A gente presencia a chegada dos clubes, toda uma preparação antes, um dia antes, evitar ali consumo de qualquer tipo de bebida gelada, evitar também
o máximo possível contato com pessoas fumantes por conta da fumaça e guardar o máximo de repouso para chegar com uma voz tranquila, uma voz equilibrada e bem descansado, bem disposto para a gente poder fazer uma grande transmissão. O bacana é você só introduzir, passar a informação, como ela realmente é, como ela chega. Você precisa também checar, você precisa também ter contatos no dia a dia. Não adianta nada você eu vou no Vila todo dia, eu vou no Goiás todo dia, eu vou no Atlético todo dia, se você não conseguir vínculos férteis. Escalado Vila, do técnico Emerson Maria. Luiz Carlos no gol 1. Maguinho pela direita 2. Alemão 3. Capitão Wesley Matos 4. Gaston Filgueira pela esquerda meia dúzia. Giovani 5, PH 8. Alain Mineiro 10. Moisés 9, Alípio 11, Matheus Anderson é 7. A função do plantonista é basicamente a informação. Antes do jogo a gente entra falando como está a classificação de tabela e dos jogos que já aconteceram. Antes da bola rolar aí no Serra Dourada, vamos passar a classificação da Série B. O Internacional é o primeiro colocado com 61 pontos. Logo atrás vem o América Mineiro com 56. O Ceará é o terceiro com 55 e o Paraná fecha o G4 com 53. O Vila Nova está na quinta colocação com 51 pontos. Durante o jogo, a gente entra com o jargão mudou o placar. Isso é para informar o ouvinte da variação de resultados que tem em outros jogos. Mudou o placar. No Bento Freitas, o Santa Cruz abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo com João Ananias. Agora, o Brasil de Pelotas tem 0 e o Santa Cruz tem 1. Após o jogo, a gente traz não só os resultados de todos os jogos, quem fez gol, como também a classificação de tabela e resultados que um time depende para conseguir alguma coisa na competição. Foi no Serra Dourada e começou uma briga generalizada no campo, Goiás e Vila, né? E deu tiro, e jogaram cadeiras nas cabines, e começou bala a voar para todo lado. A gente tava vendo bala, até bala de verdade. Então foi um negócio meio assim, nós tivemos até um repórter colega nosso que estava no meio do povo, o policial ia atirando nele. Mesmo que fosse uma bala de borracha, mas machuca. Então virou um negócio generalizado. Começou no campo brigando os jogadores e subiu para a torcida e foi desesperador. Aqui em Goiás tem gente que rifa, né? A sorte, não, o Hugo ele torce pro Vila, torce pro Goiás, torce pro Atlético, aí fica essa coisa aí no ar, mas o que eu gosto mesmo é de defender a bandeira do Estado. Independente da situação, você está ali cobrindo o time, o torcedor adversário acaba te associando como uma parte do clube. Um excesso aqui, outro ali, o Walter certa vez ficou chateado, ele nem sabia que tinha sido eu, né? Ele jogando pelo Goiás lá em Aparecida de Goiânia. Mas aí o rádio é tão rápido, né? O rádio é tão rápido e algumas pessoas também são tão rápidas que eu falei um adjetivo para ele durante o jogo. Quando ele estava dando entrevista, praticamente na saída do campo, um pouquinho depois da saída, ele já estava sabendo. Por exemplo, há 7 anos no Atlético, eu já trabalhei no próprio clube. No título do Atlético, por exemplo, em 2014 contra o Goiás, vários objetos arremessados na minha direção ali após o jogo. A palavra foi baleia, apesar de, né, foi assim, o nosso baleia, né, foi com carinho, né, mas aí ele não entendeu o contexto. Uma transmissão bem irreverente, bem bacana, a gente aprendeu muito, eu fazia parte de sonoplastia lá da transmissão. Então era aquela transmissão bem bacana, onde tinha efeito. Eu me lembro que na época até o técnico do Goiás era o Cavalo, né? E aí a gente fazia aquela brincadeira de quando o repórter estava lá, estamos aqui com o técnico do Goiás, o Cavalo, e aí a gente botava um barulhinho no cavalo. Era uma transmissão muito profissional, mas bem irreverente. Em Cariacica, cobrindo o jogo do Atlético contra o Vasco, a CBN de forma exclusiva no Espírito Santo, muitos torcedores do Vasco, atrapalhando ali a saída da imprensa, e aí o microfone da CBN escrito Goiânia embaixo, uma pressão muito grande, mas foi também uma situação bem diferente, bem tranquila, apesar de toda a confusão, deu tudo certo. Transmissão de rádio ao vivo não tem diferença para pequena lá do interior, para uma rádio com, para uma rádio educativa, para uma grande rádio comercial.
não deve absolutamente nada. O rádio é um dos mais fortes do Brasil. Um rádio que sempre acompanhou a seleção brasileira, acompanha os clubes daqui, marca a presença com os microfones das principais emissoras aqui de Goiás. Do Cajuru para cá, a história do rádio goiano é linda e reconhecida em todo o Brasil. Acho que só falta abraçar um pouquinho mais o nosso futebol. Eu acredito que o problema são os profissionais. Eu acredito que os nossos profissionais eles estão ficando no passado e eles precisam se reinventar, dar aquele up. Hoje o futebol virou uma frescura. Antigamente era muito difícil. Só que o rádio antigo, na minha avaliação, é melhor que o rádio, era melhor que o rádio de hoje. O rádio passa por essa dificuldade. Os financiamentos hoje, você alargou as mídias para o investimento, então as empresas hoje têm muitas opções. O que foi uma coisa praticamente exclusiva do rádio, hoje você tem uma série de concorrentes. E com essa série de concorrência, com essa concorrência muito forte, você tem dificuldades para fazer o financiamento do rádio esportivo. Então hoje as emissoras de rádio passam por uma crise muito grande. Sem contar que em Goiás tem uma particularidade, parece assim, que é muito de Goiânia. As equipes praticamente são terceirizadas. Os donos, os proprietários dos veículos de comunicação não bancam o rádio esportivo. Porque o futebol começou a atrapalhar o rádio. Olha, vocês que são jovens ainda, era emocionante você ver o rádio esportivo na preliminar, nos momentos que eles decidiam a realização do jogo, a reportagem, você escalava 3, 4 repórteres, um ficava na boca do túnel, outro na boca do túnel, está aparecendo agora o Vila Nova, o primeiro jogador a aparecer, eles estão reunidos, e você captava o que eles conversavam ali, aí recebia no campo, os jogadores entravam, aquela movimentação, dava entrevista, cheio de repórter, fotógrafo no campo, era emocionante. O caminho para que o rádio sobreviva é a integração, é saber se adaptar, e o rádio sempre fez isso. Pela era digital, muitas pessoas têm acesso a uma rádio online, através do celular, através do aplicativo. Então eu acho que é por aí. As emissoras de rádio precisam buscar esta situação, este aplicativo, a forma mais fácil para que qualquer ouvinte possa ter acesso ao conteúdo e também renovar nas transmissões, mudar vinhetas, mudar o formato, talvez até de uma forma mais jovem. E o rádio, ele se adapta. O rádio foi para dentro da internet. O rádio, ele vai sobreviver, sim, mas se adaptando. Não vai acabar. Eu tenho convicção de que, passando essa transição, haverá uma adaptação. Não sei de que forma que isso vai adaptar, não consigo prever, mas acho que o rádio é eterno. O rádio esportivo, ele não vai acabar. Ele pode se adaptar, acomodar de uma outra forma, mas acabar jamais. Nós abrimos para Goiás o caminho do rádio moderno e começa o jogo no estádio Serra Dourada. Ai, vem cá e abraçando os caras e beijando. Coalhada, pois é, esse apelido é bacana. Uma colega minha colocou, eu não sei se foi uma homenagem ou uma paródia que eu era muito branquinho, branquelo, ou aquele personagem do Chico Anísio. Eu não sei por que ela colocou. Vamos fazer um exercício de respiração. Vai, descontrai. Sério? Não, tá de boa, acho que entendi agora. Eu ia sempre bonitinho daquele jeito pro campo. A bola debaixo do braço, só que o Coalhada lá daquela realidade não jogava nada, eu jogava muito. Acabou a energia.